pessoal! Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, o pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra. Deixa eu ajeitar aqui, juntamente com a Eleusa Cristina, minha esposa, editora Autografia. Lembrando que nós lançamos o nosso primeiro e segundo livro na Bienal 2017, logo após a partida de nossos filhos, um em 2013, o Vitor Miguel, e em 2015, a Vitória Cristina. Aí, em 2016 vivemos vários fenômenos, tanto eu como minha esposa, fenômenos fortes, e tem pessoas que às vezes falam assim: poxa, vocês viveram experiências, e experiências que vocês viveram, muitos, né, vivem também. Mas é importante lembrar que a própria Bíblia, ela é baseada em cima de várias experiências que José teve, que Daniel teve, que Moisés teve no monte, né, que Abraão teve, né? Você observa que a Bíblia, ela é cheia de experiências de homens e mulheres de Deus, que Maria teve, né? E tantos outros tiveram, Elias mesmo, Eliseu, e Deus não parou. João teve na ilha de Patmos, e Deus não parou. Deus continua revelando, Deus continua trabalhando, Deus continua agindo. Por quê? Porque a terra é um processo, a terra é uma passagem, a passagem da alma. Então Deus continua falando, continua agindo, e Deus não parou só na terra. Existem outros mundos. No mundo espiritual existem moradas. Quando se fala moradas, não é uma casinha só para mim e para você. A minha morada é diferente da morada de Deus. As moradas de Deus, inclusive eu comento isso no primeiro livro, as moradas de Deus é diferente da nossa. As moradas de Deus são mundos, são planetas. Então, nos céus há muitas moradas, né? Deus, Jesus foi preparar muitas moradas, muitos lugares, né? Independente de ser uma casinha ou não. Até mesmo porque o Espírito é um Espírito. Ele não precisa de um lugar fixo para ficar ali. Ele pode trabalhar em vários lugares, ele pode desenvolver o seu trabalho, ele pode percorrer até mundos, se ele quiser, de acordo com o propósito e de acordo com a função, com a missão dele. Isso tudo, quando eu tive o arrebatamento em espírito, a um ponto de eu me ver fora do corpo, ver meu corpo deitado na cama, eu percorri, foram 3 mundos, 2 mundos já habitados, e um mundo estava sendo construído, né? E não só eu vivi isso, como existem pessoas que estão me mandando comentários e tiveram experiências semelhantes, né? Tanto pastor, líder espiritual, como filho de pastor, etc. Mas bem, hoje o assunto não é esse é um outro assunto. O assunto hoje que eu quero comentar com vocês, mas eu toquei porque é importante falar, é que tem muita gente aí que está me mandando perguntas e outras que estão encontrando respostas referente à alteração da Bíblia. Bem, em primeiro lugar, eu queria deixar bem claro, não tem como escrever história de vários profetas, homens, mulheres de Deus, e até suas experiências espirituais, como eu acabei de falar agora, de arrebatamento de espírito, de sonhos, né? De visões e revelações que tem através desses sonhos, visões, né? E arrebatamento, em 66 livros. A Bíblia, ela tem 66 livros. Se eu não me engano é isso, 66 livros. Não tem como escrever toda uma história em 66 livros. A Bíblia, ela deveria ser enciclopédia, vários livros, não um livro sequer. Então,
mediante essa dúvida sua, eu procurei um professor de história chamado Marcos Leão. E ele é cristão, fui na casa dele com a minha esposa, eu queria tirar umas dúvidas e levar um livro meu para ele. Ele queria comprar um livro, e eu falei que iria levar pessoalmente para ele. E aí fui com a minha esposa, chegando lá, no bairro do Meia com o Engenho de Dentro, divisa entre o Meia e o Engenho de Dentro, aqui no estado do Rio de Janeiro. Chegando lá, nós tomamos, primeiro tomamos café, não, almoçamos e depois tomamos um café. Durante o café nós conversamos. E aí eu perguntei a ele se a Bíblia foi alterada ou não. Aí tiramos fotos, autografamos o livro para ele e minha esposa, a Eleusa. E aí ele foi e falou comigo: Douglas, esse é um assunto que hoje eu posso falar com você. Há um tempo atrás não era conveniente, mas agora já se espalhou pela internet inúmeros vídeos provando que houve não só alteração, como foi retirado da Bíblia muita coisa e também acrescentado. E realmente eu comecei a pesquisar na internet e já descobri muita coisa. Existe N, se você colocar no YouTube ou até no Google mesmo, a alteração da Bíblia, ou a Bíblia foi modificada, a Bíblia foi alterada, você vai encontrar inúmeros vídeos e blogs e com informações fortes que confirmaram o que ele tinha me falado. Que houve 2 concílios, houve vários concílios, mas houve 2 concílios de Niceia e os concílios de Constantinopla, pela Igreja Católica, antes da Bíblia ir para a mão de Martinho Lutero, por exemplo, que trouxe a renovação, da reforma da Igreja, através da Bíblia Sagrada. Martinho Lutero pegou e trouxe a Bíblia reformada, Tivemos aí agora a comemoração dos 500 anos, se eu não me engano, da reforma não é Constituição não, me esqueci o nome, da reforma da Igreja, da Bíblia, e protestante, da reforma protestante, se eu não me engano é isso. E o que acontece? Esse professor me disse: Douglas, foram queimados mais de 200 livros da Bíblia Sagrada. E aí, mestre? São 3h15 da manhã. Hoje é quinta-feira, dia 5 de abril de 2018. Vou falar para você que está vendo esse vídeo daqui de hoje para frente, de repente já é 2019, 2020, de repente eu já não estou nem mais aqui, já é 2030, 2040. E aí ele, conversando comigo, falou que foram queimados mais de 200 livros. É professor de história, investiga sobre o assunto. E aí falou: Douglas, sem contar os livros que foram perdidos. Eu estou só te dando uma base, que foram queimados mais de 200 livros, sem contar os que foram perdidos. Existe uma Bíblia chamada Bíblia de Jerusalém, se não me engano, a editora Paulina. E essa Bíblia ela contém 7 livros a mais.
e que dentro dela, além dos 7 livros, existem alguns livros da nossa Bíblia que nela contém com capítulos a mais. Por exemplo, Isaías, se eu não me engano, tem 2 capítulos a mais do que a nossa. O que eu quero dizer? Que não é novidade. Que não é novidade a alteração da Bíblia. Alteraram a Bíblia. Eu estou no trabalho agora, né? Eu trabalho no noturno, o movimento é muito fraco, então eu aproveito o momento para me gravar os vídeos. E houve essa Bíblia chamada Bíblia de Jerusalém, é uma Bíblia que contém 7 livros a mais, e alguns livros, e tem na própria Bíblia, contém capítulos a mais e versículos a mais do que a Bíblia normal. Eu recebi a presença de um pastor chamado Gilson, vou botar só o primeiro nome, não vou falar o segundo, que ele falou comigo o seguinte: pastor Douglas, aí ele veio comentar comigo sobre essa Bíblia. Eu já tinha ouvido falar da Bíblia de Jerusalém. Aí falou sobre o assunto e tal. Aí minha esposa ficou olhando assim para mim. Ele falava, minha esposa olhava assim para mim. Porque eu já sabia. Ah, pastor, descobri tanta coisa. E ele é um pregador, pastor pregador, prega em várias igrejas. Descobri a verdade. A Bíblia foi alterada, e isso e aquilo. Tem uma Bíblia de Jerusalém aí, muitos pastores estão usando, amigos meus. Quem me indicou, inclusive, foi um outro pastor. Quando ele falou comigo, eu já sabia. E aí o bate-papo vai, aí minha esposa ofereceu um café a ele, foi lá em casa. Que nós fazemos trabalho com orfanato, asilo, essas coisas, e tinha umas roupas lá. A gente ganha muita coisa, roupa, sapato, calçado, essas coisas. E aproveitamos e separamos umas para dar para ele, né? Porque ele é pastor de uma igreja. E ele conhece a necessidade do povo dele. Tem um povo lá que a gente sabe que precisa. E nisso a minha esposa foi, deu para ele. E aí ficou feliz da vida, já sabia para quem ele ia direcionar, roupinha de neném, né? E aí nisso bate-papo vai, ele tomando café e eu conversando, minha esposa também, a filha dele estava presente. E aí nisso, naquele bate-papo, eu falei com ele, né? Pastor, eu já ouvia falar da Bíblia de Jerusalém. Mas sobre a questão da alteração da Bíblia, as mudanças, o que acrescentaram, o que tiraram, isso daí eu já sabia há muito tempo, desde 2016 eu já sabia disso. Porque eu tive um arrebatamento espírita e vi muita coisa do outro lado. E quando eu voltei, eu já voltei sabendo, eu já tinha conversado já com anjo de luz, com anjo, que para outros é espírito de luz, que para outros é seres de luz. Cada religião dá um nome, mas eu vou ficar com anjo, porque eu sou evangélico, sou cristão, eu prego o Evangelho de Cristo. E quando eu voltei, eles já tinham me falado que a Bíblia tinha sido alterada, os anjos. Aí ele, caramba, estou até me arrepiando, não sei o que lá. E entramos em um assunto profundo. E de lá para cá eu comecei a investigar e falei para ele que eu já tinha encontrado muita coisa. Aí ele ficou impressionado, aí falei dos concílios de Nicéia, Constantinopla, houve também outros concílios que era para alterar outras coisas. E agora existem inúmeros vídeos na internet, inúmeros, você, como eu falei para vocês, botar lá, a Bíblia foi alterada, alteração da Bíblia, isso, eles perguntam nesse sentido, você vai encontrar inúmeras informações. Então eu queria dizer a você, telespectador,
que, infelizmente, eu tenho que falar isso, a Bíblia realmente foi alterada. Existe o texto e o contexto, mas às vezes o próprio contexto não bate com o texto, não tem lógica e nem sentido em determinadas situações. Então o que eu quero dizer para vocês é que Jesus, ele falou naquela época dele, há 2000 anos atrás, que não haveria nada em oculto que não viesse a ser revelado. E nós já estamos no tempo, e aos poucos está sendo revelado, e vai vir muita revelação ainda aí. Aí de repente você fala, mas o inimigo também vai revelar. Não, ele pode até revelar alguma coisa que realmente... Mas Deus vai te mostrar o que é do inimigo e o que não é. O que eu quero te dizer é que também não tem como você fugir da verdade. E a verdade é que ela foi alterada. A Igreja Católica, na época, ela modelou a Bíblia de acordo com a vontade dela, de acordo com a vontade dos bispos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Jesus, em momento nenhum, fundou templo. Jesus não pediu dízimo. Mas a Bíblia fala na época do Velho Testamento, mas no Novo Testamento não tem nada referente a pedir dízimo. Porque o dízimo é para o Velho Testamento, o dízimo é para a lei, e o dízimo é para o povo de Israel, e foi para aquela época. Se você ler os 3 capítulos de Malaquias, você vai ver e vai perceber nitidamente, ora a Deus antes, para te revelar o livro de Malaquias. Você vai entender que Deus estava falando para aquele povo ali. E para os sacerdotes, para os líderes, Deus estava falando especificamente para os líderes, porque eles estavam roubando a Deus. Então o que eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, você vai encontrar muita coisa, né? No decorrer do tempo, você que é adolescente, que é criança, você que é jovem, vai encontrar muita coisa na Bíblia alterada, e até mesmo porque foram trocadas várias versões, e nessas versões foram retiradas muitas coisas. Você pega essa Bíblia que nós temos aqui, hoje, de 30 anos atrás e compara com ela atual. E você mesmo vai perceber e vai ver que retiraram muita coisa. Mas vai vir tudo à tona, como já está vindo, só que não veio tudo ainda. Gradativamente o próprio Deus está nos enviando, através de seus anjos, as respostas e as revelações corretas. Então, meu amado e minha amada, infelizmente eu sou obrigado a te dizer que a Bíblia foi alterada sim. A própria Torá, que são os 5 pentateucos da Bíblia, se você começar com um rabino, um judeu, ou um rabino de preferência, porque Jesus era rabino, Jesus era mestre. Se você começar com um rabino, ele mesmo vai te dizer que dentro da própria Torá existe vários códigos e símbolos que só consegue ser interpretado junto de uma filosofia chamada Cabala, que eles interpretam esses códigos e esses símbolos no Velho Testamento falado pelos profetas da época. Não é assim fácil de entender, como às vezes nós lemos e não entendemos, né? Então, hoje a Saraiva vende muitos desses livros que foram retirados da Bíblia, que é considerado apócrifos, mas que muitos desses apócrifos, segundo alguns estudiosos e pesquisadores, têm um fundo de verdade e eles não consideram apócrifos esses livros. O próprio livro de Enoque, ele relata coisas, classes de anjos que na própria Bíblia não fala. Enoque relata mundos que a própria Bíblia não fala.
Enoque relata como foi feita a Arca de Noé, que a própria Bíblia não dá detalhes, e Enoque dá no livro dele. E consideraram o livro de Enoque apócrifo, porque segundo eles, tem algumas coisas que eles acham que é da mente dele, a ilusão. Ué, então e os sonhos de José e Elias, que a Bíblia fala que ele foi tomado num carro de fogo? Tem lógica isso? Se for olhar por um lado sobrenatural, tem lógica. Então, o que eu quero falar para você e deixar claro é que foi alterado sim. E já está mais do que descoberto isso, e já está sendo divulgado, não tem como fugir, e cada vez mais vai ser revelado. O Vaticano tem sob o poder deles inúmeros livros, além do que eles tinham mandado queimar na época. Existem inúmeros livros que estão guardados em segredos da época de Jesus. Então você que estava buscando essa informação, infelizmente, eu tenho que falar isso, que foi alterada sim, tá? E se você procurar, você vai descobrir isso, tá? Aí você vai entender por que existem certas contradições dentro da própria Bíblia. Existe um líder espiritual aí que ele fez um livro mostrando mais de não sei quantas mil contradições dentro da Bíblia. Inclusive eu estou para me comprar o livro dele. Eu me esqueci o nome dele agora, mas eu sei como eu achar ele. E ele mostra e comprova, né, dessa nossa Bíblia atual. E o livro dele é profundo. Pelo que eu conversei com ele, eu liguei para ele, ele mora em Minas. Conversamos um bom tempo pelo WhatsApp. Então o que eu quero passar para você é isso, que você venha se aprofundar, porque Jesus fala, buscar e acharei. Então tem muita gente buscando e está encontrando respostas. Muitas das respostas não é a que eles queriam encontrar. Tá bom? Então, vai à luta, vai à busca. Agora, o que eu queria deixar de importante, né, tanto para a irmã Margarida, Gleice, tantos outros, você, e até para mim mesmo, que o mais importante de tudo que você vai buscar e vai procurar, e vai encontrar a resposta, que Deus vai te revelar, é que você venha focar no amor. Porque é o único sentimento em todo o universo, não é só no planeta não, é no universo, é no mundo espiritual, em outras dimensões. O amor é o único sentimento universal que vai te levar ao paraíso, vamos dizer assim, que vai te levar à luz, que vai te levar a ter uma vida maravilhosa do outro lado após deixar esse corpo físico. O amor é o único sentimento. Junto do amor está o perdão, o respeito, a humildade, a simplicidade. Tudo aquilo que contribui para o teu bem. Então invista no amor. Ame a Deus e ame o seu próximo. Ame a integridade, ame a honestidade, ame a simplicidade e a humildade. Foca em cima disso. Ame a verdade. Que Deus te abençoe. Foi um prazer falar com você mais uma vez. E não se abale com isso não, porque você ainda vai saber, você que for ficar nessa terra ainda, vai descobrir muita coisa. Se procurar então, aí mesmo que vai encontrar. Tá bom? Importante frisar que eu conversei com um professor de história, uma pessoa que estuda muito e busca no profundo. Procura um professor de história e conversa com ele sério sobre o assunto. Aqueles que buscam mesmo, tipo arqueólogos, que vai lá, cava, quer saber o porquê.
E aí você vai ter muita informação. Tá bom, meu amado, minha amada? Que Deus abençoe vocês. Meu WhatsApp é 21 986 31 6630. Enquanto eu estou aqui, né, na Terra. O meu outro, toda hora está saindo alguém daqui, chegando alguém, né? Sai gente, chega gente. Isso aqui é uma passagem. Página Projeto Vitória Cristina no Facebook e página Livro Entre o Céu e a Terra no Facebook. E minha esposa, ela administra a página Projeto Vitória Cristina. E canal Douglas Cavalcante no YouTube e canal Projeto Vitória Cristina. Douglas Cavalcante, eu estou vestido de branco, tá? Projeto Vitória Cristina, canal no YouTube. Bem, pessoal, estou cansado, sabe como é que é trabalhar à madrugada? Mais um plantão. Que Deus abençoe vocês. Foi uma honra e vamos agradecer ao nosso Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nesse momento eu venho através desta oração te agradecer por mais esta oportunidade, este momento. E peço em nome de Jesus, que o Senhor venha revelar não somente a mim, mas a essas pessoas, aos telespectadores que estão interessados em conhecer a verdade, venha nos revelar a verdade, Pai. Aquilo que o homem manteve em oculto, aquilo que o homem manteve em segredo, que tentou nos esconder para que não pudéssemos conhecer a total verdade, a verdadeira verdade. Então, em nome de Jesus eu te peço, mostra-nos a verdade e trabalhe sobre a terra com a tua justiça, teu poder e a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, pessoal. Shalom. Adonai.